Oi, gente! A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é como diferenciar um composto inorgânico de um composto orgânico. Claro, você tem a opção de decorar todos esses ou criar a sua própria regrinha. Alguns exemplos desse tipo de composto é o CO2, o H2CO3, são alguns exemplos. Mas como que eu vou saber diferenciar? Muitos alunos ficam com muita dificuldade, então a minha professora deu uma dica e eu vou repassar para vocês. O composto orgânico, ele vai ter o carbono ligado ao hidrogênio. Essa é o grande X da questão. Então, tentem diferenciar um composto do outro a partir disso aqui. Não esqueçam que tem algumas exceções, então dê uma pesquisada sobre isso melhor, certo? Eu não vou aprofundar muito. Agora eu vou ensinar para vocês como classificar uma estrutura. Vamos lá. A primeira delas é se a cadeia é aberta ou fechada. Mas como que a gente faz isso, né? Como que a gente sabe? Gente, uma cadeia aberta é uma cadeia bem mais simples. Ela normalmente é só assim. E no máximo tem uma ramificação, que é essa parte aqui como se fosse para fora da estrutura. Uma cadeia fechada, ela tem um hexágono, um pentágono, alguma coisa assim do tipo, que são essas estruturas aqui, tá vendo? A gente chama ela de cadeia fechada. Outra coisa bem importante é que na cadeia aberta ou fechada, ela também pode ser mista. Então, o que seria uma cadeia mista? Seria uma cadeia que eu tenho ela tanto aberta, mais simples, quanto cadeias fechadas. Então, ela é classificada como mista. A cadeia também pode ser classificada como saturada ou insaturada. Mas, ai gente, eu sempre confundo isso. E agora, o que é que eu faço? Como que eu fiz para decorar e lembrar e não esquecer? Uma cadeia saturada, eu olho para o S do saturada. Então, eu lembro de sem. Sem o quê? Sem dupla ligação, tripla ligação. É uma cadeia simples. Por exemplo, aqui, nessa parte aqui, só nessa parte, tá, gente? Ele não tem dupla ligação, então é uma cadeia saturada. Já nessa parte aqui, que eu tenho uma cadeia fechada, tá vendo que eu tenho duplas ligações? Então elas são insaturadas. Ou seja, na insaturada eu tenho duplas ou triplas ligações e na saturada o S é de sem dupla ou tripla ligação. Essa é a dica que eu posso dar para vocês, tudo bem? A cadeia pode ser classificada como homogênea ou heterogênea, mas meu Deus, o que é isso? É muita coisa. Não, gente. É bem simples. Uma cadeia homogênea, ela tem carbono ou hidrogênio entre os carbonos, ou seja, uma cadeia simples. Já na cadeia heterogênea, eu vou ter elementos diferentes entre as ligações de carbono. Então, nessa cadeia eu posso ter nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, potássio, sódio, cloro e por aí vai. É o seguinte, o nosso carbono, ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Gente, quase que não sabe. Mas enfim, nesse caso aqui, você teria que ter uma estrutura, tudo bem? Eu vou pegar essa estrutura aqui da pseudoefedrina e a gente vai contar a quantidade de carbonos que tem nessa estrutura. Eu vou ensinar para vocês como identificar carbonos e os hidrogênios nesse tipo de estrutura, tá bom? Aqui tem um carbono. Eu já estou dizendo para vocês que tem um carbono aí. Esse carbono está ligado a outro carbono, que é esse, e ligado a esse carbono. Então, se eu olhar para esse carbono aqui, ele é um carbono secundário, porque ele se liga a dois outros carbonos. Então, um carbono primário teria que ser só ele. O carbono secundário teria que ter dois carbonos, tipo nesse exemplo. O carbono terciário teria que ter um carbono, um aqui, teria que ter uma ramificação aqui para ter outro carbono e esse daqui. Tudo bem? Tá dando para entender, né? E o carbono quaternário, que eu teria que ter
Se não tivesse, vamos supor, né, que eu não tivesse essa aqui e eu tivesse uma ramificação aqui em cima. Então, aqui em cima eu teria um carbono e aqui embaixo eu teria outro carbono. Então, esse carbono aqui do meio estaria ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele seria quaternário. Agora, como que eu faço para contar as estruturas e identificar isso num carbono? É interessante você saber que o carbono, ele faz 4 ligações, certo? Sabendo que o carbono precisa fazer 4 ligações, você vai usar isso nessas estruturas. Então, por exemplo, cada pontinha dessas estruturas, uma barrinha dessa ligando a outra, é um carbono. Então, aqui na ponta eu tenho um carbono, aqui eu não tenho, porque tá ligando esse NH, tudo bem? Aqui eu tenho outro, como eu já marquei, esses dois. Aqui na ponta eu não tenho, porque eu tenho o OH. Tenho esse e esse daqui. Todos esses pontinhos que eu marquei para vocês são os carbonos. Se eu for olhar, por exemplo, nessa estrutura, que é a prometazina, eu vou ter carbono aqui na ponta, aqui também, certo? Tente sempre encontrar os pontos de ligação, né, entre essas estruturazinhas, assim, certo? Tipo assim, se eu tiver uma estrutura assim e assim, eu tenho um carbono aqui e tenho carbonos nas pontas, tudo bem? Agora, como contar a quantidade, se ele está fazendo as ligações corretas? Vamos para essa estrutura aqui mais simples. Já marquei os carbonos. É interessante quando você for resolver seus exercícios, você usa uma caneta diferente, um lápis, alguma coisa, para não se confundir. Marquei os carbonos, agora eu vou contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa estrutura aqui, eu tenho 10 carbonos. Assim que a gente vai montar também, certo? Começa sempre o carbono, depois hidrogênio, depois as outras estruturas, que no caso seria só o nitrogênio, que é um elemento diferente aqui que tem. Na pontinha, eu disse para vocês que o carbono faz quantas ligações? 4. Então, não esqueça disso. Carbono faz 4 ligações. Se eu tenho um carbono aqui, ele só tem essa ligação daqui de baixo. Tá faltando quantas? Para 4. Tá faltando 3. Então, essa é a parte que fica invisível, certo? Nessas estruturas. Esse carbono daqui, ele tá fazendo essa ligação, essa e essa daqui de baixo. Então, ele tem 1, 2, 3. Tá faltando quanto? Para 4? Só uma. Esse carbono daqui, 1, 2, 3. Tá faltando quanto? Só esse. Esse carbono bem daqui, ele tem 1, 2, 3 e com a dupla, 4. Não precisa. Todas as ligações do carbono estão aqui. Esse daqui, a mesma coisa. Esse daqui, a mesma coisa. Esse daqui também. E esse daqui também. Aí, esse aqui da ponta que a gente esqueceu, vamos lá. Ele tá fazendo uma ligação. Então, tá faltando quantas? Muito bem. Se você disse 3, correto. Mas, nossa, Dandara, ficou enorme. Pronto, agora a gente vai contar pra formar a estrutura aqui, tudo bem? Vamos começar primeiro, já fizemos o carbono, certo? Agora vamos pro hidrogênio. Não pode esquecer que você tem que levar em consideração esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui. Então, você começa contando com esses que você já fez e deixa esses dois por último. Fica mais fácil você não se perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Aí aqui eu só tenho um oxigênio e um nitrogênio. Eu poderia colocar um aqui, ou eu poderia deixar sem um, é a mesma coisa. Quando tiver sem nada aqui, é como se tivesse um. Então, já subentende-se que é desse jeito. Para ficar só nessa tela.
Aí você tenta desenhar a estrutura no seu caderno, tenta contar e ver quanto que dá, faz desse jeito aqui, tudo bem? Vamos relembrar os tipos de ligação do carbono. Podem ser simples, pode ser dupla e as outras simples, pode ser dupla de um lado, dupla de outro, ou uma tripla e uma simples, tudo bem? Sobre isso, é interessante a gente lembrar que nós temos as ligações sigma e as ligações pi. Nas ligações simples, eu só vou ter ligações sigmas. Esse é o símbolo da sigma, ok? Então, nesse caso aqui, que é simples, aqui é sigma, sigma, sigma e sigma, tudo bem? Na ligação dupla, eu vou ter uma sigma e eu vou ter uma pi, tudo bem? Dupla ligação, então uma daqui vai ser pi e a outra vai ser sigma. Nas triplas ligações, segue o mesmo raciocínio. Uma sigma e duas pi. Então, seria sigma e duas pis. Seria mais ou menos assim. Quando a gente vai classificar algumas estruturas e algumas questões, os professores pedem para classificar em relação a ser sigma, pi, se tem ligações sim, duplas ou triplas. Então, como que a gente faz isso, né? Vamos voltar lá para aquelas estruturas que eu mostrei para vocês. Nessa estrutura aqui da clorpromazina, eu tenho ligações duplas, tá vendo? Só tenho duplas ligações, não tenho triplas. Então, nesse caso, eu tenho uma sigma e uma pi. Caso mostre uma estrutura para vocês e perguntem quantas ligações sigmas e quantas pis ela tem, é só vocês fazerem isso. Lembra que quando for dupla, ele tem uma de cada, uma sigma e uma pi. Quando for tripla, ele tem só uma sigma de novo e tem duas pis. Tudo bem? Basicamente é isso. Voltando aqui para o nosso tipo de ligação, outra coisa bastante importante é hibridização do carbono. Ele vai ser sp3 quando forem todas sigmas, tudo bem? E ele vai ser sp2 quando tiver dupla e sp3 quando ele tiver duplas ou triplas, tudo bem? Sobre a geometria, eu tenho a geometria tetraédrica, trigonal plana e linear. Essa tabelinha aqui segue a sequência, tá bom? Esse aqui de dupla, dupla ou tripla e simples é uma só, vai ser SP e a geometria vai ser linear. Esse aqui que é dupla e as outras duas são simples, é SP2 e é trigonal plana. Então, vocês vão acompanhando essa tabelinha desse jeito, tá bom? Uma das últimas partes dessa tabela é o ângulo de ligação. Pois é, gente. Tem professor que cobra o ângulo de ligação em relação à geometria. Então, geometria tetraédrica é 109,5, trigonal plana é 120 e a linear é 180, porque ela é retinha, tá bom? Para analisar, nós temos o caráter S, que é em porcentagem. Em química orgânica, a gente vê isso e a professora cobra sim em questões, tudo bem? Não sei se são todas, mas pelo menos a minha ela cobra. Então, esse 25%, esse 33,3%, esse 50% é relacionado à hibridização do carbono. E sobre isso, a única coisa que você precisa saber são apenas os valores mesmo que ela cobra em questão e sempre lembrar que está relacionado à hibridização, geometria e ao ângulo de ligação. Tudo tem uma sequência. Ela só vai ter